O Salmo 46 nos traz algumas reflexões que nós podemos trazer para a nossa vida em momentos de crise, em momentos de dificuldade, a respeito da nossa confiança em Deus quando nós passamos por dificuldades, por situações adversas. Quero te convidar a ler agora comigo e nós vamos meditar um pouco a respeito do que esse salmo traz para mim e para você como ensinamento nesse momento. Salmo 46, do versículo 1 até o 11, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado sobre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Alguém já disse que você só vai saber que Deus é tudo o que você precisa quando Ele for tudo o que você tem. Esse salmo, muito provavelmente, ele foi escrito em referência ao cerco assírio sobre Judá, sobre o reino de Judá, no reinado de Ezequias. E Ezequias ele foi cercado pelo rei assírio Senaqueribe, e Senaqueribe conquistou as cidades fortificadas em volta de Judá, em volta de Jerusalém, e o rei Ezequias, juntamente com a corte e com todas as pessoas que moravam em Jerusalém, foram sitiados e estavam cercados em Jerusalém. A situação era de isolamento e de uma ameaça que estava além das forças deles lá fora. Bom, qualquer semelhança com a nossa situação agora em 2020 não é mera coincidência, né? E o que nós podemos ver aqui nesse relato do Salmo 46, nesse poema que a Bíblia traz para nós, nesse cântico de confiança no Senhor, é que nós temos que entender e aprender onde está o nosso refúgio. Onde está o sustento e a força da nossa confiança? Onde está a nossa esperança? Em quem nós temos confiado? Quando tudo ao nosso redor falha, quando todas as coisas em quem nós confiávamos falham, em quem nós vamos depositar a nossa confiança? No que nós podemos ter esperança? Quando a economia falha, quando a ciência falha, quando até mesmo a companhia das pessoas falham, quando nós não temos mais nada a quem recorrer, mais nada a que recorrer, não temos mais ninguém a quem pedir socorro, onde está a nossa esperança? Em quem nós temos confiado? E o salmista começa no primeiro verso dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nas construções antigas e nos impérios antigos, era muito comum que houvesse cidades onde o reino, onde as pessoas poderiam se refugiar em caso de guerra. Jerusalém era uma dessas cidades. Quando todas as cidades ao redor daquele império eram dominadas pelo inimigo, havia uma fortaleza onde as pessoas poderiam se refugiar. E aquela fortaleza era o último esconderijo. A fortaleza ela dá a ideia de ser a última base fortificada a ser dominada pelo inimigo. É o último refúgio, é o último lugar onde o inimigo poderia conquistar.
E Jerusalém, naquele momento de sítio, naquele momento de cerco, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, quem é que pode nos dominar se nós estivermos refugiados nele? É isso que o salmista está dizendo. No Senhor nós estamos seguros. Nele nós estamos seguros. Nele nós estamos protegidos. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. E ele ainda diz: socorro bem presente na tribulação. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus está demorando a nos socorrer, que a resposta está demorando para vir. Às vezes a gente acha que Deus parece que esqueceu, mas o salmista está dizendo aqui: Deus é socorro bem presente nas tribulações. Nos momentos em que nós mais precisamos, Deus, ele é presente. Deus, ele é socorro. Deus, ele está disponível, ele está acessível. O socorro e a resposta de Deus, eles vêm sempre no momento certo. Vêm sempre no tempo em que nós precisamos. E o salmista ainda continua dizendo: ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes se estremeçam, nós não temeremos. Ainda que todas essas coisas aconteçam, ainda que toda... Aqui ele usa muito claramente as imagens da natureza, da força dos mares, da força dos montes, da grandeza dos montes, ainda que tudo isso se abale, ainda que todas as grandes forças do mundo se abalem, nós não temeremos, porque nós estamos refugiados em Deus. Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro bem presente. Note que ele usa aqui essas imagens de grandes forças. Os mares, as ondas, os montes, ainda que a terra toda se transtorne e se estremeça, nós não temeremos, porque a nossa confiança está em Deus. As nações do mundo têm estremecido. Todos os sistemas que davam confiança e sustento para a humanidade, os sistemas naturais, humanos, estão falhando diante de um perigo tão invisível que é um vírus como o coronavírus. E o salmista está dizendo aqui: ainda que tudo em nosso redor se transtorne, ainda que tudo se abale, ainda que tudo estremeça, nós não temeremos, porque nós estamos refugiados no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 ele continua dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Em contraste com os mares, que ele diz aqui no versículo 3, que estão revoltos, que estão tumultuados, que as ondas espumejam, que na força dessas ondas os montes se estremecem e caem dentro dos mares, ele diz que na cidade de Deus, Jerusalém, no refúgio de Deus, há um rio de águas tranquilas e alegres, que acalmam a tempestade, que acalmam o nosso coração, que alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nota o contraste? Enquanto lá fora tudo está tumultuado, enquanto lá fora tudo está em perigo, enquanto lá fora tudo está em alvoroço, aqui dentro, em Jerusalém, na cidade de Deus, há um rio que acalma e que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mas nós precisamos entender um detalhe que tem nesse versículo 4. Em Jerusalém não existe rio. Jerusalém é uma cidade que fica bem elevada e o sistema de abastecimento de água é muito antigo, né? Nesse período em que o salmista provavelmente escreveu esse texto, um sistema muito antigo baseado em aquedutos, em cisternas, em meios mecânicos e meios artificiais de levar água e reservar
água naquela cidade. Então, nas várias vezes, em mais de 40 vezes que Jerusalém foi sitiada e cercada por exércitos inimigos, uma das primeiras coisas que eram ameaçadas era o sustento e o abastecimento de água daquela cidade. E o salmista está dizendo aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que rio é esse, se não existe rio em Jerusalém? No versículo 5, ele nos responde, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Esse rio que traz paz é Deus. Esse rio que santifica é Deus. Esse rio que sustenta é o próprio Deus que está na cidade de Jerusalém. É o próprio Deus que o salmista diz, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio. É nele que nós podemos confiar. E ainda que os montes se abalem, Jerusalém não será abalada, porque Deus está no meio dela, porque Deus a sustenta. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ele diz aqui que as nações gritam, bramam, os reinos se abalam, mas a voz de Deus se faz ouvir acima da tempestade, acima dos gritos das nações, acima das ameaças do inimigo. E a terra se dissolve, se aquieta, se desmancha. O salmista chama a atenção para a autoridade e o domínio de Deus. O Deus a quem ele está se referindo não é um Deus como das nações vizinhas que foram dominadas pelos assírios. O Deus de Jerusalém, o Deus de Jacó, o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E aqui no versículo 7, um refrão que nos faz entender todo o sentido do texto. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse Deus a quem ele se refere é o Deus Criador, é o Deus sustentador de todas as coisas. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, não é um Deus que está alheio à situação do seu povo. Não é um Deus que se coloca distante e que é pego de surpresa diante das ameaças do inimigo. O Deus de Jacó é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. O salmista está dizendo, Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. As situações podem ter saído do nosso controle, porque aparentemente a gente achava que estava no controle, mas nós nunca estivemos. Tudo sempre esteve debaixo do controle de Deus. Deus não é pego de surpresa e Ele não perde o controle diante das situações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o salmista nos faz um convite. Venham contemplar as obras do Senhor. Venham ver as desolações que Ele tem feito na terra. Vamos nos lembrar de tudo o que Deus já tem feito por nós. Lembra, nós estamos falando de uma situação em que eles estavam cercados, sitiados, não tinham para onde pedir socorro e lá fora o perigo, a ameaça espreitava. E ele fala para os seus conterrâneos, vamos lembrar daquilo que Deus já fez por nós. No contexto de Israel especificamente, lembrar de como Deus os libertou do Egito, como Deus subjugou Faraó, como Deus abriu o Mar Vermelho e fez toda a nação de Israel passar por meio daquele mar em seco, com pés enxutos, como diz a palavra de Deus, como Deus venceu e derrotou Faraó naquele mesmo mar, como Deus guiou e levou o povo durante os 40 anos de caminhada no deserto, como Deus fez com que o povo de Israel, os israelitas, conquistassem a terra de Canaã, como Deus os fortificou e os sustentou e os estabeleceu como nação. É esse Deus a quem nós servimos. Venham ver, venham se lembrar, venham contemplar as obras do Senhor, as grandes obras que Ele tem feito. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Não existe força que possa sustentar, não existe força que possa resistir ao poder do nosso Deus.
Não existe força que possa resistir ao poder do nosso Deus. O salmista, ele nos faz lembrar de um texto que está lá em Isaías, no capítulo 40, quando o profeta Isaías ele diz assim: que são as grandes nações e os grandes reinos diante do nosso Deus? Que são os homens poderosos diante do nosso Deus? Ele diz que as grandes nações da terra são como uma gota de água derramada num balde, que são nada ou até mesmo menos que nada. O que são os perigos que estão lá fora? O que são as ameaças? O que são as dificuldades da vida diante do Deus a quem nós servimos? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Não dá para a gente simplesmente tirar do pacote da vida as dificuldades, as lutas, o sofrimento e os desafios. Nós temos que enfrentar tudo isso. As dificuldades vêm sobre os ímpios e vêm sobre os justos também. As dificuldades vêm sobre aqueles que confiam em Deus e sobre aqueles que não confiam em Deus. Em outro texto na Bíblia também vem nos lembrando que o sol ele nasce sobre todos, para o justo e para o injusto. A luz do sol chega sobre todos. Assim também as dificuldades, assim também os problemas. Nós não estamos alheios às dificuldades e aos problemas do mundo só porque Deus nos resgatou e nos fez voltar o nosso coração e os nossos olhos para Ele. Mas porque nós servimos a esse Deus, nós podemos confiar, como o salmista diz, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nos momentos de luta, Deus é a nossa força. Nos momentos de sofrimento, Deus é a nossa esperança, Deus é o nosso consolo. Nos momentos de desafios e de dificuldades, Deus é a nossa certeza da vitória. E eu quero que você se lembre desse texto hoje e que você medite sobre ele pensando se talvez você esteja se sentindo cercado pelas dificuldades. Talvez você esteja se sentindo impotente diante de tantas coisas, de tantas preocupações que vêm na nossa cabeça. E nós podemos lembrar o que o salmista diz aqui: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembrando do contexto em que provavelmente esse salmo foi escrito, eu fico imaginando Jerusalém cercada, sitiada, lá fora o perigo, a ameaça iminente, o desespero aqui dentro, pensando nós provavelmente seremos dominados, nós provavelmente seremos atacados e nós não temos força para resistir. E aqueles que se lembravam do Deus Todo-Poderoso que os havia levado e sustentado até ali, sussurrando nos ouvidos dos seus amigos: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco no meio das dificuldades. O Deus de Jacó é o nosso refúgio no meio das aflições. Quando nós vivemos situações como essa que nós estamos vivendo em 2020, uma pandemia, o mundo inteiro está alvoroçado, o mundo inteiro está chorando muitas vezes os seus mortos, o mundo inteiro está desesperado. Nós podemos lembrar desse texto que nos traz esperança, nós podemos lembrar do nosso Deus em quem nós podemos confiar, nós podemos dizer uns aos outros e àqueles também que estão desesperados: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembre-se disso, confie no Senhor e tenha paz. Amém?